Nós seguimos na nossa série sobre os pecados capitais e começo, como tenho feito nos outros domingos, relembrando os pecados pelos quais nós passamos, os pecados que nós já examinamos nos domingos anteriores. Lembrando sempre que um pecado capital é assim considerado, assim o é, porque é aquele que tem capacidade de levar a outros pecados, que conduz a outros pecados. Por isso se chama pecado capital. Nós já vimos o orgulho, a inveja, a raiva ou ira, a preguiça, a avareza, a glutonaria. E hoje chegamos ao sétimo pecado da lista, a libertinagem. Esta lista, ela não está organizada exatamente numa ordem do pecado mais grave para o menos grave, embora o orgulho seja considerado dentre os pecados o mais grave. E a tradição cristã tem ao longo dos séculos também considerado esses dois últimos da lista, a glutonaria e a libertinagem, como pecados menos graves, mais graves o suficiente para que figurem nessa lista de pecados capitais, ou seja, pecados que geram outros pecados. Mas o que significa falar sobre libertinagem ou luxúria no século XXI? Eu tenho plena consciência do tempo no qual nós vivemos no século XXI. As transformações nas percepções, vivências, discursos a respeito da sexualidade humana são avassaladoras. Nós estamos no século XXI. São muitos os fatos que apontam na direção dessas transformações. Eu vou citar apenas alguns a título de ilustração para vocês, ou seja, seria impossível examinar todos esses fatos, mas começo com um aparentemente sem maiores consequências. A decisão pelo fim da publicação da revista masculina, conhecida como revista Playboy. Um grupo de Curitiba adquiriu os direitos e parece que tenta continuar com a publicação, mas com alguma dificuldade. Na perda do interesse pela revista, dentre os vários fatores, está o acesso fácil à nudez, às imagens de nudez, que as pessoas possuem hoje por meio da internet. Não foi porque a sociedade ficou mais conservadora, mais puritana, que a revista caiu na sua vendagem e por isso teve de encerrar as suas atividades, mas porque as imagens de nudez se banalizaram de tal forma no nosso tempo que ninguém está disposto a pagar por esse tipo de conteúdo impresso. Infelizmente, nós não podemos esquecer que nós vivemos numa era em que os adolescentes fazem o que eles chamam de nudes, né? Ou seja, são fotografias da sua intimidade e são enviadas via celular para outros adolescentes e muitas vezes compartilhadas dentro do ambiente escolar. Portanto, o que significa falar em libertinagem no século XXI? Significa, por exemplo, falar em sexo depois do reinado de Freud, durante todo o século XX. Significa falar de sexo depois da revolução sexual dos anos 60, da invenção da pílula anticoncepcional que tirou das relações sexuais o chamado risco da gravidez e concedeu às mulheres a liberdade de usufruírem do sexo sem o risco da gravidez, uma liberdade sexual que até então era exclusiva somente dos homens, era acessível aos homens desde que o mundo é mundo. A princípio, isso foi celebrado pelas mulheres, mas não por muito tempo. O movimento feminista, logo depois, tocou a trombeta, alertando que não era bem assim a liberação feminina, e que as mulheres ainda continuavam em desvantagem em relação aos homens, e os homens continuavam aproveitando-se da situação. Explodiu no século XX e no século XXI, explodiu o questionamento da heterossexualidade como norma da sexualidade humana. E vocês sabem
que todos os países ocidentais estão mergulhados num debate intenso a respeito da legislação que regulamenta a união entre pessoas do mesmo sexo. Porém, talvez a questão mais intrigante e desafiadora do século XXI, no que se refere a esse tema, nem seja a defesa da separação entre sexo e gênero, que se faz hoje, a distinção entre sexo e gênero, mas a questão mais desafiadora é a demolição, a confusão cada vez maiores entre as fronteiras, os limites do masculino e do feminino. Hoje há uma demolição, na verdade, dessas fronteiras. E aliado aos avanços científicos que vão desde os tratamentos hormonais até as cirurgias para a redefinição da identidade sexual e dos órgãos sexuais, a ideia é que já não é apenas o gênero, ou seja, papel de mulher e papel de homem, papel masculino e papel feminino, que são aprendidos socialmente, mas a ideia forte que tem sido apresentada hoje é que estes papéis não estão vinculados ao sexo biológico de nascimento, mas que o próprio sexo poderia ser redesenhado com a ajuda da ciência moderna, e assim tem sido. Recentemente, um médico e um filósofo, ambos famosos e conhecidos, afirmaram num jornal de grande circulação no nosso país que gênero, isto é, o papel masculino e o papel feminino, e sexo, ou seja, o sexo biológico, macho ou fêmea, não se constituem num destino, mas sustentam eles no texto que escreveram. São apenas escolhas humanas e podem, portanto, passar por muitas redefinições ao longo da vida de uma pessoa. Dizem eles, o sexo biológico de uma pessoa, nessa perspectiva, é cada vez menos um dado da natureza, um dado biológico, e cada vez mais uma construção social e, portanto, algo que pode ser escolhido, algo que pode ser modificado, algo que pode ser redesenhado ao longo da vida de uma pessoa. É mais uma das possibilidades humanas, dentre as muitas possibilidades de escolhas humanas de identidade. Ao descrever tais realidades, eu não quero ser injusto, desrespeitoso ou simplista. Sei que muitas coisas complexas estão envolvidas nesse campo, e muitas lutas são travadas nessa esfera da sexualidade, da identidade das pessoas, uma esfera de muita intimidade e pessoalidade. Como eu mencionei na ocasião em que preguei nesta igreja sobre homossexualidade, por ser uma esfera ligada à intimidade, à construção da identidade das pessoas, a sexualidade humana precisa ser tratada com respeito e nunca de modo condenatório, nunca de modo acusatório. Mas a história da sexualidade no século XXI não é só feita de revoluções, não é só feita de redefinições de identidade e felicidade. Para ser honesto, é preciso reconhecer que as chagas milenares do exercício distorcido, do exercício deturpado da sexualidade humana continuam presentes no século XXI. Por exemplo, a terrível prática do estupro continua fazendo as suas vítimas. O assédio sexual está nas ruas, está nos escritórios, a pedofilia continua destruindo a infância de milhares e milhares de crianças neste país e em muitos países do nosso mundo. A prostituição continua tão presente quanto o era no mundo antigo. A pornografia foi ampliada, foi redefinida na era digital. Hoje, há grupos, muitos deles, talvez a maioria, sem motivações religiosas, grupos constituídos para tratar o vício em pornografia. Mas há ainda as clínicas de aborto, que revelam uma realidade terrível. Afinal, os métodos anticoncepcionais falham, ou muitas vezes as pessoas, apesar de todo o discurso de responsabilidade e autonomia, agem de modo irresponsável e acabam
tendo que recorrer às clínicas ou recorrendo às clínicas para a prática do aborto. Em 2007, foi realizado um congresso internacional de sexologia. E esse congresso publicou uma declaração dos direitos sexuais. O documento possui afirmações interessantes, mas eu penso que nenhuma declaração nesse campo deveria ser uma declaração só de direitos, deveria ser acompanhada de deveres sexuais também. Todas as vezes que vejo crianças perambulando pelas ruas, abandonadas, crianças abrigadas em orfanatos, eu sempre me lembro que alguém exerceu o seu direito sexual, mas por alguma razão que nós não sabemos, não exerceu o seu dever de cuidar daquele que foi gerado, daquele filho que foi fruto daquele exercício do seu direito sexual. Tudo isso para dizer o seguinte: nem tudo vai bem com a vida sexual dos cidadãos no século XXI. E os cristãos? E a igreja? O que dizer dos cristãos e da igreja? Ao falar desse lado sombrio e mal resolvido da sexualidade no século XXI, eu não quero fazer parecer que entre nós cristãos tudo esteja resolvido e tudo seja diferente. Não sei em que proporção, se igual, se superior ou se menor, mas o que eu sei é que todas essas questões que foram tratadas, ou seja, pedofilia, assédio sexual, estupro, adultério, homossexualidade, gravidez indesejada, não são coisas desconhecidas nas igrejas cristãs, não são coisas desconhecidas no ambiente das organizações cristãs. Basta abrir os jornais e você encontrará notícias nacionais e internacionais a respeito disso, dentro das igrejas cristãs ou em organizações cristãs. É importante dizer isto para fugir da hipocrisia e do moralismo. Cristãos não são pessoas livres, ou não estão livres da tentação e do pecado nessa esfera da sua sexualidade. Cristãos são apenas pessoas que buscam o perdão de Deus, inclusive para os seus pecados de natureza sexual, e que submetem as suas vidas, submetem a sua vida, submetem o seu comportamento àquilo que a palavra de Deus ensina também para a esfera da vida sexual. Aliás, certa ocasião, num dos presbitérios da nossa igreja, um estudante de teologia foi chamado a comparecer perante o presbitério. E ele foi questionado pelo concílio que o comportamento que ele estava adotando na área sexual era um comportamento escandaloso. E o jovem, de modo muito inteligente, de modo muito altivo, ele fez a sua defesa, dizendo que ele era livre, que ele era uma pessoa livre, que ele estava exercitando a sua liberdade de viver a sua sexualidade como julgasse melhor. De modo muito amoroso, mas consistente, com muita firmeza, um antigo pastor daquele presbitério pediu a palavra e se dirigiu ao moço nos seguintes termos. Ele disse: olha, nós reconhecemos a sua liberdade, nós reconhecemos que você é livre para orientar a sua conduta nesse campo como você julgar melhor. Entretanto, venho lembrá-lo que no exercício dessa mesma liberdade, quando você se tornou membro da igreja, quando você passou por esse concílio, você assumiu um compromisso de guiar a sua vida pela palavra de Deus, segundo este concílio interpreta a palavra de Deus. Nós não negamos a sua liberdade, entretanto, você assumiu outro compromisso quando ingressou neste concílio. Digo isso para afirmar o seguinte: cristãos reconhecem a liberdade das pessoas para fazerem as suas escolhas na esfera sexual, mas nós escolhemos a liberdade em Cristo Jesus como norma para orientação no campo das escolhas afetivas e no campo das escolhas sexuais. Nós lembramos sempre do que escreveu o apóstolo Paulo, o texto está na projeção:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fé e sexualidade. O que eu exponho a seguir sobre sexualidade e libertinagem não tem, meus irmãos, a menor pretensão. Não tem a menor pretensão de ser uma ética geral da sexualidade para a sociedade contemporânea. A exposição que eu faço é para aqueles que assumiram, pela fé, um compromisso de submissão da sua vida em todas as áreas, às normas que a palavra de Deus assim estabelece. Paulo, ao falar da cruz de Cristo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia que a cruz de Cristo era vista como loucura. Era loucura para os judeus que pediam sinais, era loucura para os gregos que buscavam sabedoria. Tenho plena consciência que orientações sobre sexualidade baseadas na fé, nesta altura do século XX, certamente parecerão loucura, ou, para alguns, soarão como ingenuidade. Principalmente para uma sociedade que busca com sofreguidão no prazer a sua salvação. Mas que seja loucura ou que seja ingenuidade, mas para aqueles que se deixam guiar pela norma de fé, é parte da nossa salvação em Cristo Jesus. Afinal de contas, a redenção, a salvação que Jesus oferece, não é apenas uma vida eterna depois da morte, é também a reconciliação, é também a redenção para o nosso corpo, para os nossos afetos, para toda a nossa vida, e nenhuma área da vida pode ser separada. Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, segundo está registrado no Evangelho de João. Isto inclui uma vida sexual reconciliada, cheia de beleza, cheia de plenitude, cheia de legitimidade. Mas do que nós falamos quando nós falamos de libertinagem? Libertinagem é a idolatria do sexo. É a submissão do ser humano ao impulso que lhe parece irrefreável da busca do prazer sexual. Quais são as características que podem ser encontradas no comportamento libertino? Eu listei algumas, não são todas, mas são suficientes para que você entenda do que nós estamos falando. Em primeiro lugar, a libertinagem se caracteriza em relação ao sexo pelo consumo. A outra pessoa, seja o corpo da outra pessoa, seja a imagem da outra pessoa, são vistos como um meio para a obtenção do prazer físico. Pouco importa a satisfação do outro ou as suas necessidades. Segundo lugar, controle, desejo de controlar o outro, de fazer do outro um mero objeto. Terceiro, distância. O contato físico, neste caso, não significa proximidade emocional. Aliás, eu me lembro de um filme que eu assisti há algum tempo atrás, e nesse filme um casal que se conhece num bar, e tem ali os primeiros minutos de encontro, acabam indo passar a noite juntos. E quando, pela manhã, o homem se levanta e começa a se vestir, a mulher que está ali com ele naquele quarto, pergunta para ele em que você trabalha, e ele se volta de uma forma rude para ela e diz assim: nós só fizemos sexo, nada de intimidade, você não tem esse direito, e parte daquele quarto. Distância emocional. Quantidade é outra característica. Quando não há qualidade no sexo, a desforra é a busca pela quantidade. Quantidade de parceiros, de parceiras, quantidade de experiências e por aí vai. E por fim, insatisfação. O libertino se despe mecanicamente sob a ordem da sua compulsão pelo prazer. E se veste também mecanicamente e ruma em direção à porta para regressar à sua solidão, ao seu estado de insatisfação que só aumenta a cada relação e a cada parceiro ou parceira sexual. Permitam-me agora compartilhar com vocês aquilo que eu vejo como a visão cristã, a visão positiva a respeito da sexualidade humana. E eu inventei um nome para isso.
presbitopia e sexo. Não se assuste, né? Não é nenhuma nova enfermidade, não é nenhuma doença transmitida sexualmente. Presbitopia e sexo. Não se preocupe. Não se trata também daquela enfermidade, presbiopia, né? Que você precisa afastar cada vez mais, não é? O cansaço, a vista cansada. Na verdade, é a união entre as palavras utopia e a raiz de presbiteriano, né? Que seria uma visão bíblica, uma visão presbiteriana a respeito do sexo, uma visão que alguns certamente chamarão de utópica. E eu estou aqui juntando a utopia de Thomas Moros, na qual ele tem também uma proposta de sexualidade nada ortodoxa, também a ideia utópica de Platão na República, e presbitopia. Então fica melhor do que o que pensam os presbiterianos sobre sexo. Não vai atrair, não é? Ou o que o reverendo Valdinei pensa sobre sexo, certamente também não vai atrair. Mas talvez, não é, presbitopia, o que será isso, não é? Presbitopia e sexo. Na presbitopia, sexo, amor e compromisso são inseparáveis. A cultura libertina insiste em dizer que sexo sem amor satisfaz. Mas a realidade bíblica e da experiência é que sexo sem amor vicia, mas não satisfaz. Sexo sem amor entedia, mas não satisfaz. Na verdade, o sexo sem amor é um sexo sem a sua beleza da instituição, do propósito do Criador. A visão bíblica é muito clara a respeito da dignidade, da beleza do sexo, ressaltando que acompanham o ato sexual amor e compromisso com a outra pessoa. Assim, na presbitopia bíblica, ninguém deve se dar fisicamente a outra pessoa, a não ser que esteja disposta essa pessoa a compartilhar também, a doar-se também emocionalmente, socialmente, economicamente, espiritualmente. Esta é a visão bíblica a respeito do sexo. E há um nome para isso, antigo, talvez em desuso, chama-se casamento. É um nome para essa doação integral, para essa união entre as pessoas. Na presbitopia, sexo, vida e intimidade são inseparáveis. Convenhamos, gente não é máquina de fazer sexo. Sexo não é mercadoria. Não é alguma coisa que você escolhe num catálogo, numa prateleira ou algo semelhante. O sexo acompanha as fases da vida. E, na verdade, ele só adquire a sua plenitude à medida que a intimidade cresce, à medida que a intimidade do casal e a cumplicidade aumentam. A Bíblia fala do ato sexual usando o verbo conhecer. Ou seja, é um ato de desnudar-se, é um ato de ser conhecido pelo outro. E nesse ato, que se conhece o outro, quem o faz, quem o pratica, não partilha somente a cama, partilha a intimidade, partilha a vida com o outro. Na presbitopia, sexo, corpo e alma são inseparáveis. Acho que foi Rubem Alves que escreveu, e eu li em algum lugar, ele disse que erótica é a alma. Erótica é a alma. Ou seja, gentileza e bondade são carícias da alma. Quem busca o prazer apenas do corpo ou acha que pode extrair prazer do corpo, ignorando a alma, as suas nuances, as suas necessidades, na verdade não sabe nada de prazer. Na presbitopia não há machismo, não há feminismo. O corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Quem escreveu isso é o apóstolo Paulo, muitas vezes acusado de ser machista, mas ele foi revolucionário ao escrever. O texto está na projeção. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Até aí, a tradição, não é, desde que o mundo é mundo, tem sido assim. Mas veja a segunda parte. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Aí Paulo foi revolucionário. Ou seja, os dois são uma só carne, e não há mais espaço para machismo no casamento.
Na presbitopia, sexo, liberdade e disciplina são inseparáveis. Inseparáveis. Infelizmente, a nossa cultura, ela encara o sexo apenas como um apetite natural, ou encara o sexo como uma espécie de realização pessoal. Portanto, é um espaço de autossatisfação e qualquer disciplina, qualquer restrição, são vistas como frustração, como não realização, como perda da liberdade. Eu quase não fiz citações nesta mensagem, mas eu gostaria de fazer esta, já caminhando para o final, porque ela é importantíssima e ela faz toda a diferença na visão cristã a respeito da sexualidade. O texto é extraído do livro A Fé numa Era de Ceticismo, do pastor presbiteriano, que eu tenho citado algumas vezes, Tim Keller. Ele escreve, o texto está na projeção: em muitas áreas da vida, a liberdade tem mais a ver com a descoberta das restrições libertadoras do que com a ausência de restrições. As experiências, os riscos e os erros produzem crescimento tão somente se ao longo do tempo nos mostrarem nossos limites, bem como nossas capacidades. Se só crescemos intelectual, vocacional e fisicamente sob restrições criteriosas, por que o mesmo não seria válido para o crescimento espiritual e moral? Pergunta ele. Ou seja, a restrição não é o oposto de liberdade, ela é fundamental para que a liberdade tenha a sua plenitude. O mesmo autor, mais adiante, ele vai dizer: o amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Ou seja, quando você se entrega por amor a outra pessoa, você está abrindo mão da sua liberdade, mas nada é mais libertador do que isto. Termino. Você já ouviu falar nos bonobos? Vou pedir a ajuda da projeção para projetar a imagem que nós temos. Esse é um grupo dos simpáticos bonobos. Eles vivem no Congo, no coração da África. E os pesquisadores descobriram que esses macacos, um tipo de chimpanzés, eles compartilham nada menos do que 98,7% do código genético com os seres humanos. 98,7% do código genético é semelhante. Os bonobos são extremamente sociais e pacíficos. Porém, uma característica dos bonobos tem chamado a atenção dos pesquisadores. A característica é a seguinte: os pesquisadores dizem que os bonobos vivem o que eles chamam de pansexualidade. Pansexualidade, em resumo, significa o seguinte: eles não têm proibições em matéria de sexo. Os bonobos fazem sexo com macacos do mesmo sexo, eles fazem sexo sem limitações de idade, eles não têm parceria exclusiva, eles são chamados de bissexuais, eles fazem sexo com todos, seja o sexo a dois ou o sexo grupal. Essa é uma característica dos bonobos. E, dizem os pesquisadores, não há briga entre eles por conta de disputas de natureza sexual que são comuns no reino animal. A única coisa entre os bonobos que seria realmente desafiadora em matéria de sexualidade seria a seguinte: que um bonobo se apaixonasse por uma bonoba e fizesse um voto de fidelidade, e dizendo para ela: nós nos amaremos pela vida toda, e você será a minha única e eu serei o seu único, e isso pela vida toda. Mas isso não acontece entre os bonobos. Não acontece. Entre eles não se escreverá nenhuma história de amor possível ou impossível. Não haverá nenhum romance do tipo Romeu e Julieta entre eles. Mas haverá sempre muito sexo. Termino. Falo para um auditório que me conhece e um auditório esclarecido que eu conheço, por isso não vou me estender mais. Entre a sociedade de bonobos, com a sua utopia da selva sexual, e a presbitopia do jardim do Éden,
eu escolho o jardim. Entre a selva e o jardim, eu escolho o jardim. Disse Deus: por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus o abençoe. Amém.